Sabe a história que a gente conhece, aquela dos livros? E se ela for só a ponta do iceberg? O material que vamos analisar hoje sugere exatamente isso, que existe uma guerra secreta pelo controle do nosso planeta, acontecendo nas sombras, bem debaixo do nosso nariz. A ideia central da fonte que estamos explorando é que o mundo como o conhecemos é, na verdade, um grande palco. Um palco para um conflito secreto que já dura séculos entre duas potências gigantescas. Então, a gente tem, de um lado, a antiga Cábala Vaticano, que manipula a humanidade há tempos através da religião e do dinheiro. E do outro lado, competindo com eles, uma força supermoderna e tecnológica conhecida como Governo Secreto, ou SGS. Ok, então temos esses dois lados na disputa. Mas a pergunta é, como esse tal de governo secreto ficou tão poderoso? Para entender isso, a fonte nos leva de volta no tempo, para as cinzas da Segunda Guerra Mundial. A origem de tudo, segundo o texto, está lá no fim da Segunda Guerra. Foi quando líderes militares aliados botaram as mãos em documentos secretos dos nazistas e da sociedade Vril. E esses documentos revelavam algo incrível, a existência de extraterrestres. Isso deu início a um plano audacioso de construir uma civilização paralela. E eles construíram tudo isso no mais absoluto segredo, sabe? Criando uma civilização inteira que existe em paralelo com a nossa, com gente própria, grana própria, tecnologia própria. Parece uma história e tanto, né? Só que o texto diz que isso é só o começo. Essa briga aqui na Terra, na verdade, é só um reflexo de uma treta muito, mas muito maior. Uma espécie de guerra fria cósmica. Para entender o que está em jogo de verdade, a gente precisa olhar para cima, para as estrelas. E aí que entra um conceito-chave. A zona neutra proibida. Pensa nela como uma espécie de fronteira criada eras atrás para acabar com uma guerra galáctica gigantesca que aconteceu lá na constelação de Órion. A comparação que o texto faz é direta e, olha, é poderosa. É como se fosse o Muro de Berlim, só que em escala cósmica. Uma barreira que não separava só planetas e territórios, mas ideologias e até mesmo almas. E, claro, essa divisão criou dois lados, né? Dois blocos gigantescos, cada um com dezenas de federações, todos numa disputa tensa por poder e influência. E quando a gente entende esse cenário galáctico, as ações do SGS aqui na Terra começam a fazer muito mais sentido. Eles não estavam só cavando bunkers no chão, sabe? Eles estavam construindo um império entre as estrelas. E a complexidade disso é absurda. A organização teria, olha só, pelo menos 42 níveis de segurança, totalmente isolados uns dos outros, tudo para garantir que a informação não vaze, nem mesmo entre os próprios departamentos. A infraestrutura deles seria gigantesca. A gente está falando de bases permanentes na Lua, em Marte, Júpiter, Saturno, operações de mineração em mais de 27 asteroides, e não para por aí. Eles teriam colonizado um planeta perto de Próxima Centauri e usariam portais estelares para viajar para outros sistemas solares. E se isso tudo não fosse o bastante, o texto solta uma bomba. Sabe aqueles famosos OVNIs triangulares que muita gente associa a ETs? Pois é, segundo a fonte, eles seriam, na verdade, tecnologia do próprio SGS, desenvolvidos e pilotados por eles. Isso tudo leva a gente a uma pergunta fundamental. Com uma galáxia inteira para explorar, por quê? Por que tanto interesse justo aqui na Terra? O que tem de tão especial no nosso planeta? A resposta, segundo essa narrativa, é surpreendente. A humanidade não seria uma única espécie que evoluiu naturalmente. Na verdade, seríamos uma coleção de 22 experimentos genéticos. Uma espécie de biblioteca viva de DNA, com valor incalculável. Então, a Terra vira o centro de um tabuleiro de xadrez cósmico, com mais de 100 federações galácticas jogando, e todas elas têm um interesse direto no resultado dos projetos genéticos que acontecem aqui. Vamos juntar as passas. Um império secreto, uma guerra fria galáctica, a humanidade como um experimento genético. O quadro que se pinta é o de um sistema de controle imenso, uma matrix muito mais complexa do que qualquer coisa que a gente poderia imaginar. E diante disso tudo, a pergunta que não quer calar é: tem como sair desse jogo? E a fonte vai direto ao ponto. A sugestão é que tentar lutar contra esses poderes no campo de batalha deles, com as armas deles, é uma causa perdida. O argumento é que essa matrix de controle se alimenta de uma coisa: dualidade. Ela funciona mantendo todo mundo preso numa frequência de conflito, de religião, de medo, de dogmas. É isso que dá energia para toda essa estrutura. Por isso,
A única saída real, segundo o texto, não é uma luta lá fora. Não é física. É uma mudança interna, de consciência. É exatamente o que diz essa citação. A ideia é que, ao elevar a própria consciência e se recusar a participar do jogo da dualidade, o indivíduo pode simplesmente sair da matriz de controle, sair do tabuleiro. E isso nos deixa com uma reflexão final. Num cosmos repleto de impérios galácticos e tecnologias avançadas, a fonte sugere que a verdadeira soberania não se conquista com naves ou poderio militar, mas com a frequência da própria consciência. A questão que fica no ar é: e se a maior revolução não for externa, mas sim interna?